Bom, Conexão Futura, então, ao vivo, especial Rio +20. E um dos eventos programados para hoje, que vai até domingo, é o Fórum de Empreendedorismo Social na Nova Economia, que começou hoje pela manhã. E a ideia é, claro, desenvolver ações práticas, né, que possam contribuir para uma vida mais sustentável. Então, para a gente conversar um pouco sobre empreendedorismo social, nós convidamos Enio Pinto, que é gerente de inovação e tecnologia do Sebrae, também a Mafoane Odara, que é da Ashoka, e o Tony Marlon, que é um empreendedor social. E aí eu quero já começar por esse conceito, né? Isso às vezes fica meio novo, a gente não sabe direito o que é um empreendedor social, né? Eu começo perguntando então a você, Tony, quando alguém te pergunta o que você faz, como é que você explica essa sua atividade? Bom, a explicação, na verdade, é uma frase curta, né, que eu aprendi, inclusive, no Geração Muda Mundo da Ashoka, que é entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, escolher os dois, né? Você pode escolher fazer as duas coisas. Então, a gente saiu de um modelo de trabalho onde, às vezes, você ficava precisando de alguém para financiar sua iniciativa, e você descobre, na verdade, que o que você quer fazer dentro da sua comunidade é perfeitamente comercializável, digamos assim. Você pode vender esse serviço, esse produto, e ainda assim transformar as coisas. Então, empreendedorismo social é isso, ganhar dinheiro e mudar o mundo. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre esse conceito, Enio? Na verdade, está absolutamente em sintonia com o conceito mais amplo que a gente adota por empreendedorismo, que é aquelas pessoas que conseguem equilibrar o sonho com a concretização, né? Aquelas pessoas que têm o cérebro e o bíceps também, que sabem fazer acontecer. Suando, transpirando e se inspirando, né, também o tempo todo. Mafoane. Eu acho que uma coisa importante, né, que eu acho que os dois trouxeram, é de que quando a gente pensa, né, na transformação, é importante pensar para quem e como a gente faz, né? Então, a transformação ela sempre tem que vir para emancipar as pessoas, né? Então, trabalhar o empreendedorismo é pensar ações que vão transformar as comunidades e emancipar as pessoas para que elas possam tomar as decisões sobre a vida delas, né? Então, trabalhar empreendedorismo é poder um pouco pensar, inovar, né, nos conceitos e nas práticas para esses desafios do desenvolvimento que a gente está pensando, né? Então, você trouxe um tema importante, né? Então, a gente está pensando o que é o empreendedorismo social na nova economia. Para que isso aconteça, o empreendedorismo ele parte de dois princípios. Primeiro, a inovação, né? Então, a importância de você inovar nos processos para desenvolver. E a segunda é de que as pessoas tenham um papel importante, né? A transformação não é uma escolha, né? A gente costuma dizer que não é uma escolha, ela é uma necessidade, né? Então, isso é ser empreendedor social. Eu acho que a gente tem já umas imagens aí, né, do fórum que está acontecendo, que já aconteceu uma parte hoje pela manhã, né, e ainda segue até o domingo. Ó, já está rodando aí as imagens. O que vocês viram lá hoje pela manhã? Claro, e aí palestrantes lá a gente vê, né, Leonardo Boff está aí nesse momento, Bernardo Toro também, e outros cientistas, e até domingo ainda uma gama grande, né, de pessoas, pensadores, cientistas. O que vocês esperam? E aí eu vou passar a palavra para o Tony. Tony, você que está como espectador de um evento como esse. Quando a gente fala de empreendedorismo social e acontece um encontro como esse, na verdade, a gente costuma dizer que muito dificilmente você passe durante todo o dia sem conhecer pelo menos uma pessoa, né? Você sempre vai conhecer uma pessoa ou outra. E essa pessoa, ela vai te levar a uma outra, vai te levar a uma outra e vai te levar à possibilidade de novos negócios. Isso para mim quer dizer duas coisas. Que o mundo é uma ervilha, né? E o dois é de que a gente tem uma necessidade, de fato, como a Mafoane falou, de transformar as coisas. Porque senão nós não teríamos um encontro de 3 dias para discutir essa necessidade. Ou seja, isso é urgente, né? Esse movimento de transformação é urgente. E cada vez mais as pessoas estão interessando, eu acho que mais do que se interessando, elas estão captando que a mensagem é agora, não tem outra possibilidade. E a gente ouve muito falar, né, nessa nova economia, né, que faz parte, inclusive, do nome que foi dado ao fórum, ou economia verde, ou economia sustentável, e aí já teve muitos outros nomes, né? Mas o importante é que, no fundo de toda essa discussão, parece estar uma questão que é a transição. Né? A gente não pode mais viver com esses modelos, com esses padrões estabelecidos hoje. E aí vocês têm um desafio grande, né? Porque vocês já têm um trabalho trilhado por muito tempo. Como é que vocês têm conseguido colocar lá no Sebrae essas pequenas pílulas de novidade, digamos assim, para preparar essa turma de novos empreendedores para o que vem por aí? Olha, o que acontece? Durante muito tempo, quando se falou de desenvolvimento sustentável, ainda tinha um viés grande ambientalista. Os pequenos empreendedores só viam isso como alguma coisa na linha de preservação ambiental.
O que a gente tem mostrado para eles de maneira muito concreta, que a adoção de práticas sustentáveis reverbera fortemente no lucro, como disse o nosso colega empreendedor. A adoção de práticas sustentáveis permite a esse empreendedor ampliar o seu mercado, permite a ele acessar públicos de consumo consciente que até então ele não tinha. Permite a ele, por exemplo, participar de cadeias produtivas e ser fornecedor de grandes grupos que exigem certificações verdes. Então, a adoção de uma prática sustentável contribui para o planeta, mas vai tornar esse empreendimento dele muito mais competitivo. Ele amplia mercado, ele amplia receita e, por outro lado, na outra ponta, ele consegue também reduzir custos, eliminar desperdícios e assim vai ter um lucro maior. Né? E aí a possibilidade de sucesso para o empreendimento dele é muito grande adotando a prática sustentável. Então veja, no momento que eu adoto a prática, eu contribuo para a preservação do planeta, eu melhoro o desempenho do meu empreendimento e melhorando o desempenho do meu empreendimento, a possibilidade de ampliação de quadros de colaboradores, por exemplo, de geração de emprego, é também muito real. E aí eu consigo trabalhar o sustentável de forma que eu contemple o tripé do aspecto ambiental, econômico e social. Então, eu tenho, de maneira muito pontual, eu tenho conquistado o pequeno empreendedor pelo bolso. No momento em que ele entende que a adoção da prática sustentável vai levar o empreendimento dele a ter mais sucesso e ele aí também reverbera no aspecto social. Mafone, como é que vocês passam também essas ideias de práticas sustentáveis e dá um passo a passo mesmo disso? O que são essas práticas? Como é isso? Então, a Choca, ela parte da ideia de que cada um de nós pode mudar o mundo. Bom, se cada um de nós pode mudar, como é que a gente faz para encontrar o jeito de mudar o mundo? Então, o que a gente trabalha, antes de pensar no que você pode empreender, é como você pode empreender. Então, trabalhar os valores empreendedores. Então, para fazer isso, a gente tem uma série de programas que, de formas diferentes, ajudam as pessoas a encontrar o seu jeito de mudar o mundo. Né? Então, por quê? Porque a gente acredita que crianças, jovens e adultos, que são agentes de transformação, e é para isso que a Choca trabalha, eles conseguem responder de forma mais rápida e eficaz aos desafios do desenvolvimento. Então, se a gente for pensar na sustentabilidade, não é fazer as coisas, fazer algo diferente nos nossos negócios ou nas nossas organizações. É pensar de forma diferente nossas organizações e os nossos negócios. E aí, para isso, a gente precisa trabalhar engenhosidade, inovação, criatividade, flexibilidade, que são os valores empreendedores que ampliam a nossa capacidade, inclusive, de protagonizar o nosso presente e o nosso futuro. Então, é essa perspectiva. E aí, quando a gente pega, então, jovens como o Tony, que lá há 10 anos atrás começaram a pensar, bom, eu gostaria de fazer alguma coisa para mudar o mundo, mas eu não tenho a menor ideia. Então, a gente ajuda os jovens a irem construindo isso. Por quê? Sonhos têm degraus. Então, para eu conseguir ajudar os jovens a construírem, eles constroem um plano de ação, eles fazem um planejamento. E se eles querem construir um negócio, então vamos fazer uma primeira ideia. Como é que você constrói? Por quê? Porque os grandes empreendedores de negócios também já fracassaram antes de ter sucesso. Como é que a gente aprende com os erros? Porque a gente é ensinado a acertar, não a errar. E quando a gente erra, a gente é punido. Então, o que a gente trabalha é como é que esses erros eles nos ajudam a sermos empreendedores diferentes. Tanto de organizações, projetos sociais de impacto positivo, quanto de negócios. Né? Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha. E como a gente trabalha com diferentes públicos, né? A Choca, desde as crianças, como é que eu ajudo uma criança a mudar o mundo? É ajudando a encontrar os desafios, ela encontrar os desafios, as soluções para os desafios do cotidiano, que é o quê? A escola, a rua, como é que ela encontra? Os jovens, a mesma coisa. Dentro daquela realidade dela, né? Exatamente. Tony, né? aproveitando então, que a Mafone citou, né, a questão de sucesso e fracasso e tal, em algum momento você titubeou, quer dizer, não deu certo, e aí eu aproveito também para te perguntar quais os desafios que você vem enfrentando aí nesses 10 anos. Não, acho que titubear em nenhum momento, porque para mim é muito claro que não existe outro caminho. Esse é o meu projeto de vida, é uma escolha mesmo. Então, a primeira vez quando eu fui no Geração Muda Mundo e descobri que era perfeitamente possível você criar um projeto na sua comunidade e viver disso, ou seja, eu consigo... Explica um pouquinho seu projeto para a gente também aproveitar. O Escola de Notícias ele é uma iniciativa que é como se fosse uma produtora audiovisual, mas ela oferece produtos e serviços em comunicação e reinveste parte desses recursos na manutenção de uma escola comunitária, que vai ser lançada agora em julho, né, e num jornal
com 12 mil exemplares voltado para a juventude. A gente quer descobrir o que dá vida para a juventude da região do Campo Limpo. E a circulação fica ali restrita ao bairro? Restrita ao bairro. A metodologia está sendo desenhada de forma que ela possa ser replicada em outras comunidades, né? Mas o Escola de Notícias tem 1 ano, 5 meses e 10 dias. Então, é pouco tempo. A gente ainda está testando algumas coisas. Acho que tem uma coisa bacana aqui que eu queria complementar que eles falaram, que tem a sustentabilidade econômica, que é isso que nós, empreendimentos sociais, estamos buscando, né? A sustentabilidade ambiental, ou seja, que é conseguir passar para esses meninos e essas meninas que é preciso cuidar de sua comunidade mesmo, né? E tem uma coisa que eu acho que é um outro tipo de sustentabilidade que eu fico falando, que é a afetiva. Existe isso também, a sustentabilidade afetiva. Ou seja, quando a gente vai para uma roda de amigos que se formaram ao mesmo tempo na universidade, em comunicação, e descobre que muitos deles estão na área, fazendo comunicação, etc. e tal, mas alguns nem estão tão felizes assim, eu viro e falo, poxa, então, tenho o meu próprio projeto, estou super feliz, estou trazendo outras pessoas, a gente está criando um novo mercado para as pessoas que estão saindo da universidade, que podem se formar em jornalismo, em rádio e TV, em publicidade, e se dedicar ao terceiro setor. Então, acho que tem um outro tipo de sustentabilidade aí, que é essa afetiva mesmo, que é você se divertir, você curtir muito o que você está fazendo, né? E ganhar para isso. Enio, a gente sabe, né, que muita gente tem esse ideal, né, esse sonho em fazer alguma coisa, mas não sabe bem como fazer, né, muitas vezes. E aí, claro, jovens como o Tony também cheios de ideias, né, aquela explosão de vontades, assim. O que vocês oferecem para esse segmento aí? Que iniciativas? Olha, a gente segue uma linha muito similar ao que a Choca faz. A Choca foi muito feliz no momento em que ela percebeu que a formação do empreendedor vai muito além de simplesmente passar para ele técnicas de gestão, ensinar ele a formar um preço de venda, a um controle de estoque ou coisa parecida. A Choca trabalha o que a gente chama de competências duráveis. Aquilo que é fundamental hoje será fundamental sempre. É um lado mais atitudinal, mais comportamental da formação do empreendedor, né? Trabalhar os valores, trabalhar o aspecto atitudinal, ensiná-lo questões como planejamento, estabelecimento de metas, comprometimento, desenvolvimento de rede de contatos. Isso é muito assertivo e o Sebrae segue também essa linha. A gente orienta tanto o aspecto técnico gerencial como o desenvolvimento de um perfil empreendedor. Agora, o que o Tony traz para a gente, que é fantástico e que fica muito nítido na fala dele, é que o empreendedor social, ele tem um diferencial, ele tem uma vantagem competitiva imbatível, é que ele atua diretamente naquilo em que ele tem muita paixão. Ele desenvolve um projeto que a princípio era quase um hobby, era quase um aspecto social mesmo, agora já com uma visão de negócios, né? Então ele atua naquilo em que ele tem muita afinidade, muita paixão. Então ele tem toda essa convicção que o Tony passa para a gente, né? Quando você fez o questionamento para ele, ele disse, não, eu nunca titubeei, né? Assim, porque ele tem toda essa vontade de vencer dentro de uma área que traz para ele plenitude, satisfação pessoal, realização. Se você pega a escala de necessidade de Maslow, uma coisa mais técnica ligada ao empreendedorismo, a maioria dos empreendedores começam muito preocupados em resolver suas necessidades fisiológicas básicas, morar, comer, vestir e tal. E ele inverte essa pirâmide. A grande preocupação dele é de começar já se realizando. E aí a possibilidade de sucesso é enorme. E isso vai possibilitar a ele realizar todas as questões fisiológicas dele no futuro. Isso é um desdobramento, é uma consequência. Ele tem muito mais o foco no ser do que no ter. O ter é uma consequência de um ser vanguardista como ele está aí desenvolvendo. E que ele está construindo, né, o tempo todo. Eu fico aqui arrepiado de olhar ele. Muito legal. Tony, você sente isso também, quer dizer, dá para ver, né, que você é um apaixonado. Agora, essa ideia de um negócio, né, com todas as questões que envolvem gestão, né, e fluxo de caixa e tudo mais, que também são importantes. Como é que você agrega isso? Quer dizer, também, em outras palavras, como é que você foi buscar esse tipo de conhecimento para juntar a sua paixão e conseguir fazer disso um sonho real? Para mim o grande diferencial de fato, né, na época que a Mafane está aqui, é o começo. Para mim o começo ele é muito importante. Quando eu participei lá do Geração Muda Mundo, quando a gente ficou durante 3 dias num sítio, conversando, dialogando sobre isso, aquele foi o período onde eu conheci pessoas que até hoje eu conheço por conta desse encontro. É um administrador, é um publicitário, é um cara que entende muito mais sobre o lado business da coisa. Então, nesse momento, e aí depois, por conta de participar dessa rede do Geração
você acaba encontrando, né, em eventos, você acaba encontrando as pessoas. Então, faz parte de Geração Muda Mundo. Que bacana, poxa, então vamos conversar. Me conta mais sobre o seu trabalho. É nessa rede que se fortalece. Quando você, não sei muito trabalhar talvez a questão de gestão, joga para a rede. A gente sempre diz isso, né? Joga na rede, que a rede responde para você. Alguém vai levantar uma mão. Agora, nesse momento, o Escola de Notícias está buscando um processo de achar o que ele é. Ele é uma associação? O que ele é? Jogamos na rede. Facebook, no Twitter, enfim, né, para os amigos da própria do Geração Muda Mundo. E aí apareceu um advogado. Eu gostaria de ajudar. Né? Ou seja, porque isso que falou, que eu achei genial, assim, que é, isso me satisfaz, isso me faz pleno e é só por isso que eu faço o que eu faço. Quando você joga isso para a rede, alguém também está buscando essa oportunidade de também ser pleno. E às vezes ele não pode fazer isso 24 horas por dia, mas ele pode levantar e falar, eu posso ajudar você a criar o estatuto. Essa é a minha forma de ser a melhor versão de mim mesmo. Né? E aí você está pleno, ele está pleno, todo mundo está pleno. Que há 30 anos a gente muda tudo. Eu acho que tem uma coisa Nascer muito... mais 40, na Rio mais 40, né? Acho que tem uma coisa muito legal que o Tony trouxe, que da onde vêm as grandes ideias, né? Uma grande ideia não surge do nada, né? Ela surge de um processo de conexão, né? Então, histórias mudam histórias. Então, toda vez, né, quando você perguntou, bom, o que a gente espera, né, com um fórum como esse? Encontrar pessoas que a ideia de um vai se conectar com a meia ideia do outro, que vai se conectar com a outra, que vai surgir, né? O que é a criatividade? Não são coisas que não existem, são conexões que nunca foram feitas, né? Então, quando você pega, por exemplo, Wellington Nogueira, os Doutores da Alegria, sempre existiu o hospital, sempre existiu o sorriso e sempre existiu o palhaço. Só que ninguém nunca pensou que sorrir num hospital com a ajuda dos palhaços podia curar as pessoas. Então, as inovações, elas surgem dessas conexões, né? Que eu acho que quando a gente traz essa importância da rede, é isso, né? Então, é uma série de pessoas que acreditam que o mundo pode ser diferente. Então, como é que a gente conecta essas pessoas? Construindo negócios, construindo projetos sociais de transformação, mas todas pelo mesmo fim de construir uma sociedade que seja mais democrática, que seja mais igualitária e que promova espaços de emancipação para as pessoas, né? Então, acho que é bacana isso mesmo, que é isso que a gente acredita, né? Ajudar as pessoas a encontrar o seu jeito de mudar o mundo. Enio, esse perfil do empreendedor, na sua opinião, ele vem mudando também? Porque essa ideia parece muito nova, né? De cada um traz um pouco e juntos a gente faz alguma coisa, né? Essa coletividade. Possivelmente, quer dizer, a ideia que eu tenho também do empreendedor é aquele cara que chega lá querendo fazer tudo sozinho. Ou não? As pessoas chegam no Sebrae pensando em trabalhar já em equipe? Olha, existia uma máxima de que... o momento do sonho, né, que o empreendedor é aquele que equilibra o sonhar com o fazer, muitas vezes é individual, né, mas a concretização do sonho ela tem que ser coletiva. Né, mas assim, eu estou com a colega de que se você sonhar e explicitar o seu sonho se complementa, se junta, se une com outros sonhos e, assim, e ganha muito mais força para que se concretize melhor, mais lapidado. Né. O que a gente tem visto hoje é de que tem mudado sim o perfil. Nós temos 700 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, né, onde tem densidade empresarial, lá está o Sebrae num ponto físico. Os empresários, quando procuravam o Sebrae, sentavam na frente dos nossos técnicos e lançavam a seguinte questão: eu estou com algum recurso e queria saber o que está dando dinheiro, hein? Onde é que eu posso botar isso? Que tipo de negócio eu abro? Né? E, inclusive, nós proibimos o nosso time de dizer o que abrir. Isso tem que ser muito de cada um, tem que ser pessoal, senão ele não vai ter essa certeza que o Tony tem. Né? Hoje a gente já percebe uma maneira diferente de agir do empreendedor. Ele já procura o Sebrae como um elemento dessa rede que vai ajudá-lo na concretização de um sonho. Mas ele já traz o sonho para a gente. O que eu digo para ele é o seguinte: olha, eu posso te ajudar a avaliar se essa tua ideia de negócio, se esse teu sonho realmente pode se concretizar, se isso tem viabilidade, se tem mercado, se tem possibilidades de se concretizar como empreendimento. Mas eu jamais posso dizer para você o que você deve fazer da sua vida, que tipo de empreendimento você deve montar. Porque se você não tiver afinidade com esse empreendimento, a possibilidade dele ter sucesso é muito pequena. Então, quando eu ainda recebo alguém que me pergunta o que é que eu abro, aí eu devolvo a pergunta para ele e falo assim: vem cá, você tem que abrir aquilo que você gosta de fazer. E eu ajudo ele a construir uma lista das coisas que ele gosta de fazer, ajudo ele a perceber, bem, dentre essas coisas que você gosta de fazer, em qual delas você realmente se destaca? Em qual delas você tem um diferencial em relação à média das pessoas? Entendeu? Essa é a sua vocação. Se existe na comunidade uma necessidade em relação a isso,
Se isso te dá satisfação pessoal, e se você faz isso melhor do que a média dos seres humanos, essa é a sua vocação. Mas é difícil encontrar e a gente ter essa clareza, né? Não, Onde se você... eu me encontro? No que eu sou melhor? Veja, né? o grande desafio aí é saber fazer as boas perguntas, não levar as respostas. E a gente treina o nosso time para que vá conduzindo e ajudando o empreendedor para que ele venha cada vez para o Sebrae com uma ideia mais concreta, mais lapidada, mais robusta do que ele está pensando em realmente fazer. E aí eu apoio ele na elaboração de um plano de negócio, aí eu uso técnicas para tentar dizer para ele se aquele sonho vai ser um pesadelo ou se realmente vai ser um sonho. Isso tem dado certo, só trazendo um pouco de estatística para cá, eu sou economista, não consigo fugir muito dos números. Há coisa de 10 anos atrás, nós tínhamos aqui no Brasil alguma coisa de 50-50. De cada 100 empresas montadas no Brasil, em 2 anos a metade quebrava, a metade sobrevivia. Hoje eu já tenho 73% de sobrevivência para 27% de mortalidade. A gente vem ampliando bastante esse número. Isso é muito importante, porque além do aspecto econômico que eu tenho um aspecto social gravíssimo no momento que um pequeno empreendedor quebra e fica falido e tem um sonho dele comprometido. Sim, às vezes apostou todas as fichas que ele tinha lá, né? Quer dizer, a única economia que ele tinha muitas vezes, a gente ouve ainda falar nisso, né? Gente que abriu um restaurante, não deu certo, aí tentou, pegou dinheiro com a família, né? Como vocês fazem, Mafone, quando essa pessoa chega meio aflita até vocês, e especialmente o jovem, que ainda muitas vezes, a gente, né, nós adultos às vezes não temos essa clareza mesmo, e passamos uma vida sem ter. E esse jovem, como é que vocês também ajudam a extrair esse potencial dele? Acho que a primeira coisa bacana, né, que eu acho que o Enio trouxe é o seguinte: todo mundo pode ser empreendedor, mas nem todo mundo quer. Então, a primeira coisa que a gente precisa encontrar é o jeito com que o empreendedorismo faz parte da vida das pessoas. Porque eu posso ter um professor empreendedor, um engenheiro empreendedor, um psicólogo empreendedor, e posso abrir um negócio ou abrir uma organização. Então, ser empreendedor é mais como você faz. Primeiro isso, né? Então, depois que a gente consegue trazer, acho que a primeira coisa, você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Para ser apaixonado, a gente tem que partir do sonho. Para partir do sonho, a gente tem que recuperar o sonho. Trabalhar com jovens é devolver a possibilidade de poder. Porque os jovens, o tempo inteiro na nossa vida, a escola é muito responsável por isso, por acabar com a nossa criatividade. Então, quando a gente chega na juventude, a gente tem que fazer as coisas. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, não é porque eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu tenho que. Então, tenho que devolver. Para devolver isso, a gente precisa reencontrar os sonhos. Quando a gente reencontra os sonhos, a gente reencontra as nossas habilidades. Quando você perguntou, como é que eu descubro no que eu sou bom? Bom, a gente tem que recuperar onde é que foi que você se perdeu, porque a gente sabe em algum momento. E aí, a partir daí, o que você é bom? Eu sou bom em tocando violino. Ótimo. Bom, como é que tocar violino pode ser uma coisa positiva na sua comunidade? Eu posso ensinar outras pessoas. E como que ensinar outras pessoas pode trazer um benefício? Bom, música clássica numa comunidade pode fazer diferença. E aí eu posso construir um projeto que tem a ver com aquilo que eu faço de melhor. Isso eu quero saber, Tony, uma fala final. Você está com quantos anos? 26 anos, portanto, com 46, né, daqui a 20 anos, como é que você pensa que vai ser esse mundo aí? E, principalmente, o que você está deixando de legado lá para a sua comunidade hoje? Eu fiquei pensando uma coisa enquanto eles estavam falando. Bom, a gente está num momento de crise econômica absurda, né? Eu acho que o empreendedorismo social ele tem uma coisa que é super interessante e que quem sou eu para dizer isso? Mas estou imaginando aqui com a minha cabeça. De que existe uma microeconomia, que é essa economia do bairro, da comunidade, que não é bem explorada ainda. Porque a gente fica na macroeconomia o tempo todo e dependendo dessa macroeconomia e todo mundo se debruçando sobre ela, querendo extrair os recursos dela. E os empreendedores sociais eles estão direcionando seu olhar para a sua comunidade. Então, quando se cria uma moeda social, por exemplo, o que você está fazendo? Você está fazendo com que dinheiro venha para a sua comunidade, mas que ele não saia da mesma quantidade, que ele fique circulando lá dentro. Ou seja, está dando poder de compra para as pessoas. Então, eu acho que daqui a 20 anos, né, Rio mais 40, eu acho que a gente já vai estar discutindo coisas muito mais específicas, como, por exemplo, a microeconomia. O que a economia do meu bairro está transformando a minha cidade. Quem sabe seja até criado um novo ranking, né, Enio? Em vez da lista da Forbes, a gente ter a lista dos microempreendedores, né? Muito mais legal. Gente, muito obrigada pelas informações preciosas que vocês deram aqui no programa hoje.
Obrigada mesmo. Um excelente fim de semana, viu? Conexão, então, especial Rio Mais 20, volta segunda-feira. Até lá.